sou Viviane Soares, professora de História. Estou aqui hoje para ministrar uma aula mais direcionada para o Enem. O tema da nossa aula hoje é simbologia de poder. Mais especificamente, nós vamos tratar sobre as relações de poder que permeiam a nossa sociedade, visando uma reflexão sobre como essas relações de poder afetam a nossa vida. Na aula de hoje, vamos tratar então do poder, que é a força, que permeia as relações sociais desde o início da história humana. Vamos fazer uma breve análise sobre a reflexão de alguns pensadores que são muito importantes, que se debruçaram sobre o assunto, como Karl Marx, Pierre Bourdieu, Michel Foucault e mais alguns outros aí. Poder. Do latim potere, capacidade ou faculdade de fazer algo, posse ou mando, imposição de vontade. De acordo com Max Weber, o poder é a imposição de vontade de uma pessoa ou instituição sobre os indivíduos. Ao tratar de poder, Max Weber vai dizer da dominação que permeia o poder político. Então ele diz o seguinte, que essa dominação ela pode ser tradicional, racional, legal ou carismática. Falar de dominação tradicional é falar um pouco a respeito de relações baseadas também no costume. Então a gente pode dar exemplo aí nessa dominação tradicional ao falar do rei com seus súditos, ou se a gente trata de costume, ao falar de um pai com o filho, do filho para com a mãe. Seria aí, encaixaria nessa dominação tradicional. Agora, a dominação racional ou legal é aquela que está com uma base jurídica. Então, a gente está falando de bases legais. Por exemplo, quando não são cobrados impostos, tributos, Então, a gente está falando de uma dominação que ela é racional, é legal, Eu me submeto a essa medida, eu preciso, cumprir com essas minhas obrigações. E depois a gente tem o tipo de dominação, que é a dominação carismática. Essa dominação, ela é mais afetiva, ela vai mais para o campo emocional. Então, um exemplo são grandes lideranças como Mahatma Gandhi, É um tipo de pessoa que, por meio das suas ações, ele consegue ganhar, outras pessoas, ganhar aí na afetividade e fazer com que ela tenha seguidores, Então, há também essa questão que é mais para o lado afetivo. Vamos tratar agora sobre as reflexões de Pierre Bourdieu. Para Bourdieu, há um poder por trás de tudo que faz com que as pessoas inconscientemente busquem consumir, gostar, adequar-se a certos elementos em detrimento de outros. Então, o Bourdieu, ele vai tratar da questão do poder simbólico, Ele vai falar que nós passamos por coerções na nossa vida que não são físicas, Elas são aí do campo da moral, ou psicológicas. Então, ele trata isso ao falar, que todas as nossas relações sociais, elas são afetadas pela coerção. De maneira geral, a gente sempre busca se sentir aceito num grupo, a gente tem determinado comportamento em determinados locais, a gente pode falar até do ambiente de trabalho, Espera-se que você se comporte de uma certa forma, que você se vista de uma certa forma. Então, isso se encaixa nessa questão dessa coerção que é parte desse poder simbólico que está aí em nossa sociedade. Então, ele fala que essa adequação, ela se torna uma necessidade na socialização, Ele vai tratar também sobre a hierarquia nas relações. É de forma que um grupo, ele acaba considerando o outro grupo, como inferior, por ele não se encaixar em algum padrão. Seja o modo de se vestir, seja algum costume, seja questão linguística, por exemplo, A gente tem o preconceito linguístico como muito forte. Então, a pessoa que não se enquadra num padrão de fala, ela pode ser vista como inferior, ou então ela se sentir excluída, isso também é muito comum. E o que chama a atenção para a gente é que essa questão de hierarquização, de saber, de conhecimento aí, essa questão de se entender nas relações, sendo capaz de determinar um grupo como inferior ou como um grupo que possui alguma restrição, isso acaba gerando para a gente desigualdade. Então, há uma preocupação muito grande a respeito da reprodução dessa desigualdade e também, com o que essa reprodução ela pode gerar, como a opressão ou preconceito.
Então, algumas questões que a gente precisa refletir ao tratar desse poder simbólico nas relações é a respeito aí do que é muito comum para a gente hoje, a questão da xenofobia, né, a questão do machismo, preconceito racial, né, ou a gente tem também, como foi dito, preconceito linguístico. Então, há uma preocupação muito grande de pensar aí essas relações, né, visando a não reprodução desse tipo aí de hierarquização de saber ou de separação também, né, de exclusão de grupos. Aqui eu trouxe até uma charge, né, para a gente pensar a questão do preconceito linguístico, que é muito comum, né, às vezes a pessoa que tem hábitos, né, costumes, isso também está muito ligado com a região, né, que não se encaixa num padrão, né, dito normal, muitas vezes ela pode passar por situações parecidas como a gente está vendo aqui. E entre os jovens isso é muito comum, né, dentro de uma escola isso é muito comum, rir, zombar daquele que não se encaixa num determinado padrão. Vamos falar de um outro pensador, que é o Norberto Bobbio. Ele fala que existem formas de poder. Então, ele vai classificar, né, o poder em poder econômico, poder ideológico e poder político. Então, a gente traz algumas características desses poderes, né, ditos por Bobbio. Então, ele vai dizer que o poder pode ser econômico, que é a posse de bens materiais e de dinheiro também, né? Poder ideológico, que é a capacidade de criar ideologias e influenciar pessoas. E o poder político, que é aquele poder oficial, né? Que se pode controlar o Estado, que se pode usar o aparelho de força, né? Para manter a regra, para manter, né, a conduta e a organização de maneira geral. Outro pensador para tratar de teoria de poder é Karl Marx, né? Ele vai dizer que o poder reside naquele que possui os meios materiais de produção de capital. Então, ele vai tratar sobre como o proprietário submete os seus empregados, vamos dizer assim, né? Então, ele fala que ao submeter esses empregados e usar esse poder, né, o proprietário ele acaba causando injustiças sociais. Ele diz mais, ele vai apresentar uma proposta. Ele fala que a revolta do proletariado contra a burguesia pode ser um meio de fazer com que o poder seja distribuído entre os trabalhadores e que essas relações aí, então, sejam dissolvidas entre a população. Outro pensador que nós vamos trabalhar hoje é Michel Foucault. O Foucault vai dizer que o poder, na contemporaneidade, não se encontra centralizado, mas dissolvido na sociedade. Então, ele vem nos dizer que todas as relações que nós possuímos, né, que nós vivenciamos, elas perpassam por relações de poder. Então, uma das ideias, né, estudada, desenvolvida por ele, ela perpassa pelo conhecimento de uma arquitetura chamada de panóptico. O panóptico, ele não foi, né, não é uma ideia desenvolvida por Foucault, mas ele retoma a partir da década de 70 esses estudos, né, já que essa ideia e essa arquitetura, ela já foi trabalhada antes por Jeremy Bentham. Então, ao tratar do panóptico, a gente vai falar a respeito de uma relação em que, principalmente nas prisões, você tem uma construção na qual, no centro, você tem uma torre de observação, né? E os pavilhões, eles podem ser vistos de todos os lados por essa torre. A ideia é pensar que você tem um observador, né, que vai conseguir ver os pormenores de cada cela. A pessoa que está dentro de cada uma das celas, ela se sente o tempo todo vigiada. Só que ela não consegue ver de fato para quem esse observador está olhando. Então, essa ideia do panóptico, ele vem junto com aquele pensamento sobre a docilização dos corpos, né, de conduzir aí um comportamento, né. Então, é uma ideia que está ali presente naquela arquitetura, né? Mas a nossa vida também no dia a dia, embora não arquitetado como, está muito presente. Por exemplo, quando a gente encontra uma plaquinha, sorria, você está sendo filmado. Quando a gente sabe que está sendo observado, a gente modela a nossa conduta, né? Então, essa é a ideia, né, que anteriormente estava muito presente, né, com aquela arquitetura toda, né, de se ter aí um ponto de observação, mas é uma ideia que também está em nossa realidade. Então, para a gente pensar, antes da estrutura do panóptico, era muito comum reis, como meio de estabelecer a ordem, utilizar a força física, né? Então, quando uma pessoa errava, ela era punida, ela sofria com castigos. Então, era muito comum aí o uso da forca, fogueira, né? E era uma punição disciplinar. Aquilo acontecia para que as pessoas vissem como seria se caso alguém também incorresse naquele erro.
Acontece que essas punições, elas não se sustentaram por uma série de motivos, né? Uma das questões porque elas eram dispendiosas, porque elas geravam também um espanto maior, porque elas também poderiam gerar contestação para esses reis que usavam desses meios, ela gerava gastos também, né? Então, à medida em que esses tipos de punições físicas não eram mais sustentadas, né, ou justificadas, é que a gente busca, então, punir, controlar no comportamento. Então, se antes a gente tinha de fora para dentro, né, esse tipo de moldagem comportamental, o que a gente vai ver é de dentro para fora. À medida em que a pessoa, voltando lá na imagem do panóptico, né, naquela ideia inicial, ela percebe que ela pode estar sendo observada, ela vai moldar o seu comportamento. Então, isso vem do interior para o exterior, diferente do que acontecia antes. Então, voltando ao nosso exemplo aqui, quando eu falei da plaquinha, né, sorria, você está sendo filmado, a gente molda o nosso comportamento de dentro para fora. Eu não sei se alguém está vendo a filmagem, eu não sei se alguém está me observando, mas a simples ideia de pensar que alguém pode estar vendo o que eu estou fazendo, isso vai moldar as minhas ações. Outra questão muito importante é a questão das redes sociais, que também são muito utilizadas. As redes sociais, ela tem um controle que é mais subjetivo, é um controle por meio da imagem, né? É o ver e ser visto. O tempo todo, então, a gente está olhando, observando e sabemos que estamos sendo observados. Isso também molda os nossos comportamentos, né? O que a gente vai colocar para as pessoas verem, a gente também vai tentando moldar, né? Equilibrar. E vai dentro dessa questão de a moldagem do interior, né? Para o exterior, que permeia as relações de força. Não é uma força que eu estou sentindo, eu não estou tocando, não tem ninguém me prendendo. Mas o simples fato de saber que estão me observando faz com que eu, né, repense, eu modifique, né, os meus atos, vamos dizer assim. Então, é muito importante a gente pensar a respeito de como toda a nossa sociedade ela vai estar permeada por essas relações. Se antes o controle, como a gente comentou, era feito por um rei, era um controle mais físico, exposto, material, vamos dizer assim, né? Ele passa a ser feito por outros órgãos, né? O que a gente consegue assemelhar aí com a estrutura do panóptico em nossa realidade atual, né? Se a gente pensar nas escolas, os presídios, obviamente, né? A gente já comentou a respeito deles, manicômios, fábricas, né? A gente tem um estilo de organização que nos lembra muito essa estrutura. Nós não estamos falando de uma estrutura da construção física, né, de uma torre de observação. Não, mas o modo como as coisas são organizadas, elas nos mostram também essa estrutura de dominação. Se a gente pega uma sala de aula, como é que os alunos ficam? Estão todos enfileiradinhos, sentados, de frente para o professor, que tem uma visão ampla, que observa, né? A gente tem lá a chamada, que aí vai chamar o nome de cada um, controlando, está todo mundo na sala. A gente tem as atividades e as provas para saber se realmente a pessoa encaixou naquilo ali que estava sendo planejado. As provas, elas geram notas, que é outro objetivo, né? Outro meio de controle. À medida em que eu recebo a minha nota, ela vai gerar um determinado comportamento. Se a minha nota é positiva, eu vou entusiasmar. Se a minha nota foi fraca, eu vou me sentir mal, vou querer estudar mais. Ou não, né? Também pode acontecer. Mas o fato é que ao receber esse retorno, essa nota, a gente também passa por uma padronagem, né? A gente sabe que que tem uma força sendo exercida, mesmo que ela não seja direta, que ela não seja física, né? Que ela não seja tão materializada. Isso serve também para fábricas, né? Desde a questão do sinal, a hora de entrar, um observador nos postos de trabalho, né? Que seria um líder, por exemplo, ele pode ser identificado como um líder de uma equipe, né? Se a gente olhar aí a questão dos manicômios também, né? Como que é o controle dos pacientes. Então, tudo isso remonta a essa ideia de controlar, né? Controlar os corpos, docilizar, vamos dizer assim. Então, é importante a gente pensar que quanto mais esse poder ele deixa de ser material, né? Ele passa a ser um poder abstrato, né? Ele permanece nos conduzindo, né? Mas de uma maneira o quê? Que ela sai da gente para o externo, né? De dentro para fora. Então, nós nos sentimos aí, então, meio que limitados ou conduzidos a tomar algum tipo de ação, a ter algum tipo de comportamento. Isso está presente em toda a nossa sociedade, como já foi dito.
Então, o que a gente entende aí de mudanças, né? Antes, quando a gente fala da estrutura anterior, dos reis, das punições, a gente vê que o poder, ele se classifica mais ou menos 1 para 1. Você tem aí um órgão, né? Uma pessoa que controla a outra, né? Aí a punição em praça pública, o mostrar, né? Como se faz com transgressores, o uso da violência, o espanto, né? Então, é uma relação de força, né? É uma relação de poder que se materializa. Por outro lado, nós vamos ter aí a questão de 1 para muitos, né? São as relações que a gente percebe hoje. Há uma relação de poder em que se controla um número maior, né? Sem com isso exercer de fato a força física, né? Sem com isso você ter a questão aí do toque, da materialização. Na verdade, isso é nosso sentimento ali, né? Aquela questão de você ser conduzido por alguns limites, mesmo que eles não estejam visíveis, claramente palpáveis, vamos dizer assim. Sintetizando. Ao estudar as relações de poder, percebemos que as nossas relações sociais estão todas permeadas pelas disputas de força, tentativa de imposição de uma verdade, reprodução de comportamentos sociais que podem gerar dominação, exclusão, desigualdade social, injustiça e o preconceito. Por que é importante a gente fazer essa reflexão? Reforçando aí que a gente está tratando de uma aula muito direcionada para o Enem. Então, pensar como essas relações, o estudo dessas relações nos ajuda tanto na questão da história, na questão da sociologia, da filosofia, na questão da redação, né? Então, a gente pensar aí, eu vou deixar uma reflexão a respeito de tudo que nós falamos. De que forma podemos, a partir da reflexão sobre como o poder pode ser exercido no meio em que vivemos, sustentar comportamentos de combate ao bullying, à xenofobia, machismo, preconceitos linguísticos? Ou seja, né, a gente fez toda essa reflexão e a gente percebe que, em se tratando da sociedade, uma questão preocupante é a reprodução de certos comportamentos. Então, de que forma você, né, consegue aí contestar ou contribuir para que essa reprodução não seja contínua, que ela não gere questões como as que foram citadas aqui, né, como bullying, aí, xenofobia, tem várias outras situações que nós percebemos todos os dias na nossa sociedade e que geram aí um desconforto muito grande, né? Uma marginalização, uma inferiorização das pessoas, né? E, com certeza, de maneira geral, a injustiça e a desigualdade, tá bom? Então, pessoal, fique ligado. Espero que essa aula tenha ajudado bastante, né? O importante é a gente utilizar os assuntos tratados aqui para uma reflexão, né? Pensar aí como a gente pode agir no nosso mundo, tendo em vista que nós passamos por essas relações de poderes, mas que não é justificativo para que a gente reproduza certas condutas, né? Na verdade, estudar e compreender essas relações de poder é uma forma de a gente refletir mesmo, né? E tentar aí condutas que contribuam para uma melhor vida em sociedade, atitudes de respeito, né? de empatia, a questão de entender o contraditório, né? Trabalhar bem a alteridade, sem com isso reproduzir situações que são desagradáveis, né? Que prejudicam aí a vida em sociedade. Então, fiquem ligados que na próxima aula eu vou trazer para vocês outros assuntos interessantes para estudo, visando aí um bom resultado no Enem. Até lá!